Bom, pessoal, tudo bem? Bom dia, né? Um bom domingo para todos, tá? É um prazer estar de novo, né? Mais uma vez aqui conversando, e hoje sobre arrependimento, sobre remorso, sobre expiação, sobre tudo isso. Precisamos conversar bastante sobre isso e mais ainda refletir, tá? Então vamos lá, vamos já para a leitura da página de início. Tá? A leitura da página, né, de início do estudo, da página de abertura. E hoje ela, deixa eu ampliar aqui para vocês verem. Hoje ela é a lição 62, tá? O título Indulgência, lá do livro Espírito da Verdade, psicografado pelos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, e o espírito que ditou essa mensagem foi André Luiz. Tá? Então vamos lá para a leitura. A luz da alegria deve ser o facho continuamente aceso na atmosfera das nossas experiências. Circunstâncias diversas e principalmente as de indisciplina podem alterar o clima de paz em redor de nós. E dentre elas se destaca a palavra impensada como forja da incompreensão, a estalar entre choques. Daí o nosso dever básico de vigiar a nós mesmos na conversação, ampliando os recursos de entendimento nos ouvidos alheios. Sejamos indulgentes. Se erramos, roguemos perdão. Se outros erram, perdoemos. O mal que desejamos para alguém hoje suscitará o mal para nós amanhã. A mágoa não tem razão justa e o perdão anula os problemas, diminuindo complicações e perdas de tempo. É assim que a espontaneidade no bem estabelece a caridade real. Quem não reconhece as próprias imperfeições demonstra incoerência. Quem perdoa desconhece o remorso. Ódio é fogo invisível na consciência. O erro, por isso, não pede aversão, mas entendimento. O erro nosso requer a bondade alheia. Erro de outrem reclama a clemência nossa. A humanidade dispensa quem a censure, mas necessita de quem a estime. E ante o erro, debalde se multiplicam justificações e razões. Antes de tudo, é preciso refazer, porque o retorno à tarefa é a consequência inevitável de toda fuga ao dever. Quanto mais conhecemos a nós mesmos, mais amplo em nós o imperativo de perdoar. Aprendamos com o Evangelho, a fonte inexaurível da verdade. Você, amostra da grande prole de Deus, carece do amparo de todos e todos solicitam-lhe amparo. Saiba, pois, refletir o mundo em torno, recordando que o espelho inerte e frio retrata todos os aspectos dignos e indignos à sua volta. O pintor consciente, buscando criar atividade superior, somente exterioriza na pureza da tela os ângulos nobres e construtivos da vida. André Luiz. Bom, e agora vamos para a nossa prece de início do estudo de hoje. Bom, agora vamos nós, né, na nossa prece, tá, de abertura da noite de hoje. Vamos pedir, né, para que entremos nessa frequência, tá? E vamos pedir proteção. Vamos pedir que tudo transcorra bem durante a nossa prece de hoje, tá? E vamos também pedir por esses nossos irmãos desencarnados que a espiritualidade sempre traz, né, para poder assistir aos cultos que fazemos em nossos lares
para assistir, né, aos estudos, seja ele online, né, ou em algum lugar físico. Vamos pedir para ele, né, hoje em especial, esse amparo para que eles possam refletir sobre o assunto de hoje, né, que é arrependimento, que é remorso, que é expiação. Que a espiritualidade amiga possa interceder mais do que nunca hoje. Tá? Que Jesus esteja conosco e que aproveitemos esse momento todos, tá? Para aproveitar o máximo da nossa conversa. Que assim seja, Pai querido, graças a Deus. Vamos agora lá para o estudo. Vamos seguir para o nosso estudo, né? E para a gente construir o reino de Deus na terra, saber lidar com frustração, né? E para lidar com frustração é preciso entender a lei de destruição, tá? E entender que toda vez, tá, que eu levo um não, toda vez que eu tenho uma dificuldade, é para progredir. Tá? Mas como ainda não enxergamos isso, acabamos por questionar até Deus, né, quando estamos diante dos problemas. Então, surgiu alguma dificuldade, né, vamos logo dizendo, por que eu? Por que logo comigo? É como se eu não como se não existisse, né, a lei de atração, né, a lei de causa e efeito. Por ele, né, por ela, cada ação, por essa lei, para cada ação há uma reação. Cada criatura, perante a providência divina, detém uma conta própria com débitos e haveres contabilizados. Essa lei, né, de retorno é o maior reflexo de nossas semeaduras e colheitas, ou como a gente quiser chamar, dentro dessa ideia, né, de a cada um segundo suas obras. Isso vale para todos nós, tá? A duração das penas, né, daquilo que nós vamos sofrer por aquilo que nós fizemos, né, se for necessário isso para a compreensão, vai depender do tempo que nós levarmos e do esforço que nós fizermos para nos melhorar. O nosso sofrimento, né, a duração então da nossa pena vai depender disso. Então é semeadura e colheita. Chico Xavier, né, ele tem uma fala em que é dito assim, que dispara a ação, né, disparada a ação, nós já estamos escravos da reação. É a lei, tá, gente? Não tem jeito. Pode demorar o tempo que for preciso, mas ninguém escapa dessa lei. Tá? Lendo os livros Os Exilados de Capela e Exilados por Amor, enxergamos, né, que o planeta Pamir, né, lá no sistema da Estrela Capela, ele passou situações extremamente parecidas, tá, com o que vivemos nesse momento hoje no planeta Terra, né, no nosso orbe terreno. Inclusive essas crises políticas, essas disputas de poder, né, essas questões econômicas, esses conflitos internacionais, esses casos de corrupção que nos escandalizam a cada instante, e esse momento também dessa pandemia, né, do coronavírus que estamos vivendo. Então, hoje, no orbe terreno, muitos em todos os países vivem também as consequências de todas essas crises, não é?
dessas crises, inclusive, em virtude dos modelos que são empregados. Então, as pessoas fazem críticas, né? Se frustram com muitos casos de impunidade por várias situações que nós vemos. Percebemos as pessoas frustradas mesmo, tá? E ao questionarem quando essas pessoas ruins vão pagar pelos erros que cometeram. Essa indignação está muito ligada com a imperfeição da lei dos homens. Mas aí, né, entra a crença na justiça divina. Porque é quase uma unanimidade entre as religiões que nada passa despercebido para Deus. E muitos dizem: a lei dos homens não pega, mas a lei de Deus, a essa pega. No meio espírita, né, nós costumamos dizer: deixa ele com a lei de causa e efeito, deixa ele para ele ver só. E ela funciona, tá, gente? Mas é claro, né, que a misericórdia divina, ela também age. A intenção, né, das leis de Deus, inclusive a própria lei de ação e reação de causa e efeito, lei do retorno, não é punir, mas sim educar, ensinar, transformar. Tá? Mas isso não significa que a criatura que errou não vai sofrer. Muito pelo contrário. Enquanto não admitir as próprias imperfeições, as próprias trevas interiores, né, e buscar modificação, o sofrimento, gente, não vai cessar. Bom, e aí nós temos agora mais um assunto interessante, né, para conversar sobre a expiação, é porque essa palavra expiação ela é usada em alguns sentidos, sobretudo no sentido clássico, né, castigo. Mas quando ela tem o sentido de expurgar, botar para fora, devolver, o processo de expurgo tem que ser consciencial. Por isso que a gente fala que não é exatamente castigo, é educação. Então, na prova, sempre tem um aprendizado, né? No sofrimento, na dificuldade. Toda expiação, gente, é uma prova. Mas nem toda prova é uma expiação. E aí entra a justiça divina em conjunto com a misericórdia divina, como falamos ainda há pouco. Pois Jesus disse: meu jugo é leve. Pois é, o cartão de crédito de Jesus, ele não tem juros e você pode parcelar em infinitas prestações. Então, se ele, né, se a pessoa está expiando, expurgando, significa que ela já aprendeu, que ela já se arrependeu. Mas é claro que em toda expiação você vai aprender, tá? Mas é claro, né, que você vai aprender, né, porque você também está numa experiência, mais uma experiência, melhor dizendo. Então, um dos princípios da doutrina espírita é a reencarnação, muito necessário, ou até melhor, extremamente necessário, a evolução humana. Tá? Para o Espiritismo, inclusive, pelo fato de Deus ser muito justo e misericordioso, não temos apenas uma chance de viver, né, de corrigir nossos erros, de evoluir, mas sim um monte, infinitas, quantas forem necessárias para carregarmos a nossa maneira de ser, pensar e agir. E nesse processo vamos nos redimindo dos muitos erros cometidos no passado, em vidas passadas, ou até no passado da nossa vida atual. E a forma de viver essa evolução, né, é através do quê? Das provas e das expiações. Durante as encarnações, durante as vidas. A questão 998 do Livro dos Espíritos nos aponta que a expiação
se realiza por meio das existências corporais através das provações. No mundo espiritual, ela também ocorre por meio de sofrimentos morais, de acordo com o estado de inferioridade do espírito, de acordo com situações, inclusive, né, nós temos que exemplificar, relatadas lá no livro Céu e Inferno. Tá? Então, Emmanuel nos diz que a lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Tá? Então vemos o que? Nas expiações, o espírito vê-se colocado prisioneiro das más ações cometidas. Aquela história, lembra? Colheita, não é? Semeadura e colheita. Pelo uso, né, então, indevido do livre-arbítrio. Semeadura e colheita. A expiação, gente, consiste nos sofrimentos físicos e morais, que são a consequência das faltas cometidas, seja desde a vida presente, né, seja após a morte, lá no plano espiritual, na vida espiritual, seja numa nova existência corporal. Então, as doenças, dificuldades de relacionamento, dificuldade de arrumar emprego, dificuldades financeiras, aquelas pessoas que não conseguem, por exemplo, eu quero tanto ter um companheiro de vida, né, ter uma esposa, ter um marido, aí não consegue, porque fez tanta coisa contra tantas pessoas, usando a sexualidade em outras vidas, que acaba tendo o quê? Essa dificuldade na vida atual. E tem muita gente nessa vida atual que está fazendo isso. Né? As vidas futuras, o futuro vai dizer. Mas Emmanuel nos esclarece que a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Gente, vocês imaginam essas pessoas, né, que têm aí a possibilidade, né, a chance dada pela espiritualidade superior de ser um governante, né, ou de ser aí, né, um deputado, um senador, representante do povo, e usa mal isso, corrupção, uma série de desvios, né? Imagina isso no futuro. Pois é. Bom, agora nós temos, falando da expiação, nós temos aí a questão do arrependimento, tá? Normalmente, quem expia é porque se arrepende dos erros passados, tá? Mas é aquilo ali, né? Nós temos outros casos que nós temos expiações, não é? Voluntárias, tá bom? A pessoa mesmo escolhe essa questão, né, da expiação. Então, houve o erro, reconhece o erro, reconheceu a autoria do erro, então o arrependimento ocorre. Mas não basta se arrepender, é preciso expiar, gente. Então, vamos frisar. Não basta se arrepender. Estou arrependido. Você tem que expiar. Tem que, entre aspas, pagar, né? Tem que passar pela situação que você impôs a outras pessoas, para você aprender a educar, para ver, não é bom isso. Tá? É muito importante frisar essa questão. Não basta pedir desculpas a quem prejudicamos. Nós temos que fazer mais do que isso. Claro, temos que fazer isso também, pedindo desculpa. Mas há necessidade de uma profunda mudança interior, de uma profunda reforma íntima. Tá? Então, é por isso que Jesus disse no Sermão do Monte: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Nós, né? Se formos resignados, compreender. Então, esse arrependimento tem consequências muito boas, pois permite o progresso moral de cada um de nós, o progresso moral do espírito. Ele terá, em um dos muitos momentos na erraticidade, né? Ou seja, a erraticidade é o espaço entre uma encarnação e outra. Nós somos no plano espiritual. Então, esse momento de erraticidade, e em outras vidas, em outras encarnações também.
E em algum instante, né, isso vai acontecer, tá? Esse arrependimento. E de acordo com a questão 990 do Livro dos Espíritos, o arrependimento, gente, ele pode ocorrer tanto na condição de espírito encarnado quanto desencarnado, no plano espiritual, na erraticidade, né? Então aqui, eu coloquei aqui para vocês, né, para fazer o arrependimento verdadeiro é uma questão de mudança de mentalidade. Tá? É importante a gente vislumbrar isso. Então, se estiver desencarnado, quando se arrepender, espiará em uma nova encarnação, uma nova vida, de acordo com a questão 991 do Livro dos Espíritos. Caso contrário, se o espírito ainda estiver encarnado, ou seja, vivo, né? Ou seja, no corpo físico, talvez ele possa resolver nessa mesma vida, de acordo até com o que fala na questão 992 do Livro dos Espíritos. Agora, pode até acontecer que essa pessoa ainda esteja o quê? Num momento de profunda ignorância, tão grande que ainda não permita ser tocada por nenhum arrependimento. Isso a gente vê direto, né? Orgulhosos, vaidosos, um monte de gente aí. Bom, conforme é apontado então pelo questionamento de Kardec lá na questão 993, ela terá essa oportunidade de ser tocada, né? Todo espírito vai ter inúmeras oportunidades, até que uma hora vai. Então ocorrerá cedo ou tarde, tá? Até para um homem perverso, mais perverso que nós possamos aí conhecer, de acordo até com o que diz na questão 994, também do Livro dos Espíritos. É claro que enquanto não houver esse momento de arrepender-se, haverá com certeza dor, sofrimentos, infelicidades, né? Tudo proporcional ao grau da maldade, né? Ou melhor, a espiritualidade não gosta de falar maldade, né? Assim, ao grau de ignorância, né? Que o mal é um momento que todos nós vivemos. Tá? Então, cada vez mais intensos serão, né? Essas dores, essas questões todas. E isso é apontado nas questões 994, 995, 996 do Livro dos Espíritos. Bom, orgulho, vaidade, soberba, luxúria, preconceitos, egoísmo, são exemplos de más condutas. Atenção aí, né, ao nosso grau de hipocrisia. Acha que está tudo bem, que não faz isso. Todos nós temos isso aí em maior ou menor grau, tá? Então, o mal, de acordo com os espíritos superiores, como eu acabei de falar, é esse momento de ignorância, né, que eles dizem que é a infância espiritual que o espírito ainda está vivendo. É por isso que os seres mais evoluídos preferem utilizar esse termo, né, de ignorância, ou então primitivismo, em substituição à palavra mal. Enfim, arrependimento, expiação e reparação são três condições necessárias para apagar os traços, tá, de uma falta e suas consequências, gente. Entendeu? O arrependimento suaviza as dores da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. A reparação consiste em fazer o bem, né, sem ver a quem, talvez, né, ou fazer o bem a quem se havia feito o mal. Você fez o mal àquela pessoa, você vai passar por aquele mal que você fez, tenha certeza disso, né? E vai ver como doeu nela, porque vai doer em você também. Então, consiste em consertar as coisas, reconciliar com seus inimigos, mudar de conduta. E agora vamos ver aqui, né, essa diferença entre o arrependimento e o remorso. Tá? Então tem essa questão do arrependimento, né, do remorso e do arrependimento. No arrependimento há um desejo sincero de mudar o comportamento. E o remorso é fruto de uma descoberta externa, né? Ou seja, no remorso você foi flagrado, né, em erro por alguém, tá? Enquanto o arrependimento é o fruto da detecção interior, como coloquei aqui para vocês, ó.
Vocês estão vendo agora, em vez de ver meu rosto, né? O arrependimento é a dor que eu sinto pela dor que eu causei. Tá? Então o arrependimento é o fruto de detecção interior. No remorso, a pessoa não sofre uma sensibilização verdadeira, pois o outro é que percebe que a pessoa errou. Ou a pessoa foi flagrada, fulano, você errou. Não, não errei não, errou sim. E fez isso, tal. Aí você, né? Muita gente ainda acha que as coisas que faz escondido, ninguém viu. Tem um plano espiritual inteiro olhando para todo mundo. São milhares de testemunhas. Para cada um de nós encarnados, há no mínimo 6 desencarnados nas proximidades. Isso não é porque é obsessor, não é nada disso não. É porque a população no plano espiritual mais próximo da Terra, né, que é o umbral, ela é povoada e ela se intercala aqui com o plano físico. Tá? E há 6 vezes mais espíritos vagando pelo umbral do que pessoas encarnadas em todo o planeta Terra. Tá? Que vocês saibam disso. Então, né, já no arrependimento, eu tomo então o quê? Essa consciência. Tá? Essa consciência de que fiz algo equivocado e passo a exigir de mim uma mudança de atitude. Tá? Mesmo que ninguém saiba disso. O arrependimento é assim. O arrependimento, então, vou repetir o que está escrito, né, ali na capinha. É a dor, o arrependimento é a dor que eu sinto pela dor que eu causei. Mas eu só posso sentir essa dor se eu tiver consciência de que causei a dor do outro. Tem gente que ainda não consegue atingir essa consciência. Às vezes até finge que atingiu, né? É a hipocrisia. Então a expiação é uma pedagogia divina, gente. Você vai precisar sentir, só que a diferença é que vai ser com amor, que nós temos a justiça divina, como falamos antes, mas temos a misericórdia divina, e Jesus disse, o meu jugo é leve. Tá? E isso tudo é um processo muito longo. Mas é muito importante lembrar da fala de Santo Agostinho na questão 1009. A sublimidade da justiça divina unida à bondade, ou seja, né, onde vai entrar a misericórdia divina, né, está em fazer que a duração, tá, das penas dependa dos esforços do culpado para se melhorar. Então não será infinita, né, a pena, não será infinito o sofrimento, a dor física, a dor moral, a solidão, né? Tudo dependerá do esforço de cada espírito. Uma hora a ficha cai, né? E na maioria das vezes é porque a gente está cansado de sofrer. Essa é a verdade. Então vamos nos recordar dos exemplos dos espíritos, lá do espírito de Jerônimo Mendonça Ribeiro, né? O nosso grande gigante deitado, que expiou com essa personalidade, né? Perdendo os movimentos, gente, do corpo todo, após arrepender-se dos erros do passado, principalmente daquilo que ele cometeu, das atrocidades, quando ele era, em vidas anteriores, né, o rei Cambide II, no passado. Então, há também outro exemplo aqui para citar, né, que é o caso de Tomazino, tá, que cometeu suicídio numa vida e retornou em nova existência, tá, com problemas mentais, né, tendo como mãe a esposa que tanto desprezou na vida anterior. Eu acho que isso aí tá reportagem de Além Túmulo, se não me engano, tá, essa história de Tomazino. Então, né, temos também, né, Dona Maria Modesto Cravo. Quem já leu o livro Os Dragões aí, gente, nós temos também Vanderlei de Oliveira, né, muito tá lá junto com ela, tem os livros escritos. Tem, desculpa, né, o espírito é o doutor Inácio, né, falando do médium, né, falando do espírito, doutor Inácio Ferreira, né, que foi, encarnou juntamente com Dona Maria Modesto lá em Minas, fazendo um lindo trabalho, né, do hospital psiquiátrico. Bom, então a Dona Maria Modesto Cravo, numa vida anterior, ela foi a rainha Catarina de Médici. Está lá no livro dos Dragões, para quem quiser ler. Foi responsável na França, inclusive, gente, olha só isso,
pelaquela grande atrocidade que foi a noite de São Bartolomeu. Tá? Quem lembra, né, inclusive, que o cardeal era o Tomás Torquemada, um dos maiores inquisidores, tá, daquela época da Inquisição, né, católica. Inclusive ele está, né, aqui no comando dos umbrais, né, do Brasil, como tem nos livros lá, Herdeiros do Novo Mundo, né, do grupo médium é o André Luiz, se eu não me engano, o Espírito Lúcio. Bom, e temos também mais outro exemplo, que é o grande Frederico Figner. Quem não conhece o Frederico Figner, nascido na Tchecoslováquia, ele foi imigrante, né, e amigo de Thomas Edison dos Estados Unidos, olha só. Olha que ele veio parar no Brasil. Então depois ele veio se estabelecer no Rio de Janeiro, chegando a ser vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Fundou a gravadora Odeon. Quem não conhece a gravadora, né, Maia Odeon, né? Mesmo assim, logo após o seu desencarne, o Frederico Figner, que é conhecido como irmão Jacó, está no livro lá, Voltei. Né? Você vai ver que ele se deparou com situações que a consciência dele apontou como vexatória, gente. Tá? Quem quiser ler lá no livro Voltei, que vocês vão ver essa história do irmão Jacó, né, do Frederico Figner. Bom, Hernandes Dufour, do livro Mereça Ser Feliz, num capítulo que se chama Inteligência Intrapessoal, diz que não adianta você ser o quê? Uma assumidade, né, uma pessoa assim, né, conhecimentos fantásticos, cientista, sei lá, física, química, matemática, filosofia, geografia, história, né, de ter grandes conhecimentos, grande saber intelectual, mas mesmo assim não tratar bem as pessoas, né? Ou seja, é muito importante saber se relacionar com as pessoas e também tudo à sua volta, né? Também consigo mesmo. É preciso saber lidar, gente, com as emoções, é preciso esforço para praticar o bem, para arrepender-se e não colocar, né, a candeia debaixo do alqueire, como nós temos na parábola do Mestre Jesus. É para deixar, gente, a candeia em cima, iluminar, tá? Para ajudar, né, a todos, inclusive a você mesmo. Para isso, além de erguer a candeia, né, e não abafá-la, não escondê-la, né, no alqueire, na caixinha, né, é preciso alguns combustíveis como estudo, trabalho, meditação e persistência no bem. Só assim construiremos o reino de Deus dentro de nós. Tá? Bom, e agora nós temos a nossa... Deixa eu colocar aqui. Vamos agora, gente, para a nossa prece. Tá? Nossa prece de encerramento do estudo. A conversa estava boa, né? O pessoal do chat, os amigos aí estão assistindo, mas vamos à nossa prece. Tá? Vamos então à nossa prece e vamos começar aí a nossa concentração. Tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. Vamos para a prece de encerramento do estudo de hoje. Vamos agora fechar os nossos olhos, né? E vamos agradecer pela oportunidade de termos estado juntos na manhã deste domingo, né? Conversando mais um pouco, né? No intuito de nós aprendermos, né? De refletir em busca da melhora, em busca da reforma interior. E assim nós pedimos que nesse momento a espiritualidade amiga possa encher nossos lares com chuvas de bênçãos, né? E que em nossos lares reine essa frequência boa que compartilhamos nesse momento de estudo que tivemos hoje. Que isso que perdure durante todo o dia, durante toda a semana. Então que assim seja, Pai querido, que assim seja, Mestre Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus, gente. Foi muito bom, tá? Ter essa oportunidade. E desejo a vocês um bom domingo, tá? Tchau, gente. Até a próxima.